ano após Caitlin Tracy ter sido encontrada morta no fundo da escada de um condomínio com o pé decepado, foi emitido um mandado de prisão para o marido dela pelo assassinato. Eu analiso os novos detalhes sobre a morte horrível de Caitlin, as medidas que os pais dela estão tomando e o que eles estão dizendo sobre as novidades no caso da filha. Sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Faz pouco mais de um ano desde que Caitlin Tracy foi encontrada morta após cair do prédio de luxo onde seu marido Adam Beckerink morava. Beckerink sempre foi suspeito e agora há mandado de prisão por matar Caitlin. O prédio no South Loop de Chicago é sofisticado, então algo assim acontecer lá parecia atípico. Infelizmente, sabemos que muitas vezes as aparências enganam. O que parece bom por fora pode ser ruim por dentro, e é isso que está sendo alegado aqui. Um relatório da polícia de Chicago do ano passado diz que uma verificação de bem-estar foi feita no endereço informado. No local, os policiais encontraram o gerente do prédio, que contou que um morador achou o que parecia ser um pé decepado na escada leste, no nível inferior 2. A pessoa que descobriu Caitlin ainda relatou: ele não tinha certeza se o pé era real e foi com os policiais até o nível inferior. Policiais atenderam ao chamado, chegaram ao local e viram o que parecia um pé decepado ao lado do corrimão. Os policiais também notaram manchas de sangue nas paredes, chão e corrimãos próximos. Enquanto os policiais continuavam a investigação no local, a pessoa que encontrou Caitlin informou aos policiais que acreditava ver um indivíduo deitado no fundo da escada. Os policiais então foram até o local e observaram o que parecia ser o corpo de uma mulher deitada de bruços no fundo da escada leste, no andar inferior, coberta de sangue e sem um dos pés. Os policiais imediatamente isolaram a cena. Aquele, claro, era o corpo de Caitlin deitado no fundo da escada com o pé decepado. O corpo dela havia caído de mais de 20 andares, e a polícia disse que o marido dela, Adam Beckerink, havia registrado o desaparecimento dela. O boletim de ocorrência registrou que Beckerink relatou o desaparecimento de Tracy em 25 de outubro de 2024. Beckerink relatou que estava fora da cidade na semana em que soube que Tracy havia desaparecido. Na investigação, a A/D encontrou, em vídeo de 24 de outubro de 2024, evidências de que Beckerink esteve na residência um dia antes de comunicarem o desaparecimento de Tracy. A A/D descobriu que Beckerink estava com sua esposa em vídeo em casa, apesar de ter dito à polícia que estava fora quando Tracy sumiu. Ele permitiu que a A/D visse seu telefone e o de Tracy, ambos com mensagens apagadas, alegando que era assim que se comunicavam antes do desaparecimento. Beckerink não soube explicar por que as mensagens sumiram dos dois celulares. A A/D descobriu que Beckerink e Tracy já tinham um histórico de violência doméstica. Antes de Tracy desaparecer, ela parecia ter ferimentos no rosto que foram registrados em vídeo. A A/D prendeu Beckerink por registrar falso boletim de desaparecimento da esposa Tracy. Ao ser preso, Beckerink perguntou: ela está viva e está bem? Beckerink foi levado para a área 3 para investigação adicional. Em 27 de outubro, o corpo de Caitlin foi achado na escada, e a polícia não acreditava que ela estivesse desaparecida. Os pais de Caitlin revelaram informações aos detetives sobre a violência doméstica que disseram que sua filha sofreu nas mãos de Adam Beckerink. Eles foram ao tribunal para lutar pelos restos mortais dela, porque Beckerink, como seu parente mais próximo, queria que o corpo dela fosse cremado. Uma declaração juramentada apresentada pelos pais de Caitlin afirmava que os restos mortais da falecida foram encontrados diretamente abaixo do condomínio do réu. A polícia informou à família que, pelo estado dos restos mortais, o corpo da falecida caiu cerca de 24 andares antes de chegar ao fundo da escada. Devido à altura da queda, o corpo da vítima foi pulverizado e seu pé se separou. A polícia informou à família que o réu é o principal suspeito e que ele foi imediatamente detido pela Unidade de Crimes Violentos do Departamento de Polícia de Chicago. A polícia também informou à família que o réu ficou detido por 48 horas e depois foi liberado sem ser acusado. Adam Beckerink morava em Chicago e Caitlin Tracy tinha casa em New Buffalo, Michigan, a pouco mais de 1 hora dali. Na semana passada, Adam Beckerink foi condenado a 93 dias de prisão por violência doméstica contra Caitlin em 2024. Ele não contestou as acusações. Câmeras corporais registraram sua prisão em 2024 numa noite de agosto.
por favor, a gente pode só conversar? Por favor, a gente pode só conversar antes de você me levar para o carro? A gente pode só conversar aqui, Espera aí. Sério, você espera aí. Que porra você tá falando? Espera um minuto, por favor, espera, por favor. Espera, antes de você colocar... Espera! Sério? Me escuta! Você não pode me revistar. Isso é ilegal. Isso é uma revista ilegal pra caramba. Sabe o que é isso? Isso é uma revista ilegal. Sai de cima de mim. Isso é uma revista ilegal. Sai de cima de mim. Sabe? Isso é ilegal. Solta minhas mãos. Adão, você está preso. Por quê? Solta! Deixa eu falar com você. Veja agora a visão interna da viatura, com Becker Inc. sendo colocado no carro. Espera, por favor, mas espera. Sério? Você não pode me revistar! Isso é ilegal! Isso é uma revista ilegal pra caramba! Isso é uma revista ilegal! Você sabe que é! Isso é uma revista ilegal. Sai de cima de mim. Isso é uma revista ilegal. Sai de cima. Isso é ilegal. Solte minhas mãos. Adão, você está preso. Por quê? Por favor, me deixa falar com você. Por favor, não faça isso. Por favor. Solte o seu bolso. Ok, estou entregando meu celular pra vocês. Por favor, me escutem. Nós vamos para a lua de mel. Gente, por favor, é o meu maldito telefone. Eu estou recebendo... Que porra tá acontecendo aqui? Eu preciso ir pra minha lua de mel. Você pode ir falar com ela, por favor? Isso é estúpido! Por favor, o que você está fazendo? Jesus Cristo, posso falar com você antes de você? Por favor, só posso... Posso falar com você? Posso falar com alguém aqui? Tudo bem? Posso falar com alguém? Vai, pergunte para ela. Eles devem ter 2 mandados. Sou advogado, não tenho. Muito bem. Vamos poder confirmar isso. Vamos descobrir. Tudo bem, mas precisa cooperar. Eu estou tentando. E podemos ajustar suas algemas. Ei, você pode, por favor, só falar comigo? Ninguém vai falar comigo. Minha calça! Becker Inc. obviamente quer ser dispensada. Quero todos vocês envolvidos nisso. Por favor, me deixe sair daqui. Ei! Isso é ilegal, aliás. Isso também é ilegal. Isso também é ilegal, só pra você saber. Você pode abrir a porta? Não sou eu. Está muito quente aqui. Não tenho 2 mandados de prisão e não encostei nela. Isso tudo é... Pode tirar isso de mim, por favor? Não sou um criminoso, porra. Você está detido, as algemas não sairão. Ela não fala nada, ouvi no rádio, não diz porra nenhuma. Becker Inc. pergunta por que a polícia fala com Caitlyn, já que ela tentou ligar para eles, mas ele pegou seu telefone. O que estão coagindo ela lá em cima? O que estão fazendo? Quantas perguntas precisam fazer? Eu já ouvi no rádio, ela não está dizendo nada. Então quantas vezes vão perguntar pra ela? 18 até ela realmente falar alguma coisa. Ou o que estão dando algo pra ela? Espião? Não, não é um espião. É exatamente isso que é.
Ela disse que estava, ouviu no rádio. Os policiais comentam que já estiveram na casa meses antes, em janeiro de 2024. Nós estivemos aqui por uma situação parecida. Era inverno, o que... Foi em dezembro, janeiro, era inverno. Nós estávamos, para o que fomos chamados, nem era uma ocorrência doméstica. Eu cheguei lá e ela estava sangrando pelo rosto todo. E ele tinha batido nela para valer. E depois roubou uns 20 mil. Ela tinha muito dinheiro, ele roubou 20, 30 mil em coisas dela. Fugiu nesse Range Rover bem aqui, passou dirigindo pelo quintal de alguém. Não achamos o veículo. O tribunal emitiu os mandados, que mantivemos prevendo mais problemas. Cheguei à porta da frente, que estava entreaberta. Ouvi gritos fracos dela. Anunciei, polícia, polícia, e continuei ouvindo seus gritos. Eu entrei, apontei o taser para ele. Ele não estava ouvindo. Neste vídeo, nós só vemos Caitlyn muito brevemente. Normalmente eu não te daria as chaves, mas eu sei que vocês são casados. Então eu sei que a propriedade dele é sua também. Obrigada. Tudo bem? Alguns meses depois, Caitlyn estava morta no fundo da escada no prédio de luxo de Adam Beckerink. Um ano depois, a polícia de Chicago afirma que Adam Beckerink matou Caitlyn Tracy ao jogá-la do 24º andar da escada leste do prédio na 1201 South Prairie Avenue, Chicago, condado de Cook, Illinois. É assim que a polícia diz que Caitlyn morreu. Eles dizem que Adam a jogou por cima do corrimão e ela despencou até a morte. Os pais de Caitlyn foram ao Tribunal de Sucessões de Michigan pedir que o juiz impedisse Adam Beckerink de herdar o espólio de Caitlyn. A petição afirma que o réu não é apenas inapto para herdar por uma questão moral, mas também é inapto para herdar segundo a linguagem clara da lei de Michigan, que determina a perda do direito quando uma pessoa mata de forma criminosa e intencional o falecido ou é condenada por abuso, negligência ou exploração contra o falecido, conforme o Michigan Compiled Law 700.2803. Os Tracy também não querem que a localização do túmulo de Caitlyn seja jamais revelada para Adam Beckerink. Vou contar em breve o que os pais de Caitlyn disseram sobre a acusação de assassinato. Agora, ao discutir o caso de Caitlyn Tracy, sabemos que se trata de uma investigação de assassinato, algo que sempre suspeitamos. Vamos chamar Will Svilar, ex-comandante de detetives do Departamento de Polícia de Chicago. Will, eu fico me perguntando, por que você acha que levou um ano para uma acusação de assassinato em primeiro grau ser apresentada neste caso contra Adam Beckerink? Você sabe, obviamente, a polícia precisa fazer a investigação deles, eles precisam colocar tudo em ordem. Mas você sabe, neste caso, havia muitos sinais de alerta mostrando um histórico de violência doméstica entre Adam Beckerink e Caitlyn Tracy, com ela sendo a vítima. Com certeza. Acho que você acertou. Provavelmente os detetives levaram esse tempo para montar o caso, mostrando um padrão de violência doméstica, o que não foi difícil pelas evidências presentes. E convencer o promotor do estado de que havia causa provável para uma acusação de assassinato. Além disso, você tinha que convencer o médico legista ou tinha que mostrar ao médico legista. Sua investigação mostrou que a causa da morte tinha que passar de indeterminada para homicídio, um assassinato em primeiro grau. E isso pode levar um ano. Vamos falar sobre isso porque a causa da morte, e existem 5, foi listada como indeterminada por um bom tempo. Agora é um homicídio. Então eles podem fazer essa determinação com base em outras informações. O médico legista, o legista, eles podem mudar isso com base em outras informações que recebem. E então pode ter sido que os policiais disseram: "Ei, recebemos essa informação do Apple Watch dele. Ei, recebemos essa informação do celular dele. Isso mostrou X, Y e Z. Ele dando tantos passos." Sabe, essas são só coisas em que estou pensando que podem ter vindo à tona durante a investigação. E mostrou a frequência cardíaca dele subindo tanto. Ou isso, aquilo e o outro. Essas são só coisas em que estou pensando. Então, essas informações poderiam ter sido apresentadas pelos policiais ao médico legista? Ao patologista? E aí eles dizem: agora posso afirmar que isso não foi indeterminado, que de fato foi um homicídio.
Foi exatamente assim que aconteceu. Os detetives, junto com, tipo o Apple Watch, você falando de biometria, seria preciso um especialista para confirmar. No tribunal, eles teriam que justificar ou comprovar com fatos médicos. Mas, na minha opinião, esse será um caso totalmente circunstancial. Em casos circunstanciais, é preciso reunir tudo: registros telefônicos, histórico, violência doméstica, tudo para mostrar causa provável de acusação de assassinato. Isso é comum. Já fiz isso várias vezes. Juntei arquivo, investigação, marquei reunião com o legista da autópsia e apresentei o caso. Então se decide: ok, você me convenceu de que é assassinato. Havia um histórico de violência doméstica, como mencionei. Adam Beckering está preso na cadeia do condado de Berrien, Michigan, cumprindo 2 sentenças de 93 dias simultâneas por machucar Caitlyn. Ele se declarou sem contestação. Já vimos o que ele fez com ela antes. Ela tentou obter uma ordem de restrição contra ele. Ela já tinha chamado a polícia antes. Ele a machucou, chamou ela de traidora e mentirosa. Ela tinha cortes no corpo e, aparentemente, ele chegou a jogar vodka em alguns desses cortes em determinado momento. Quero dizer, esse não foi um relacionamento longo, mas parece ter sido muito violento. E tudo isso meio que pinta um quadro do que a polícia acredita que aconteceu e levou à morte dela. Ela caiu de 24 andares em outubro do ano passado. Então, você acha que tudo isso vai ser muito importante também quando esse caso for a julgamento? Sim, isso já foi importante nesse caso, porque, sabe, eu li muitas das transcrições. Esse é um relacionamento muito volátil, muito violento. Essa é uma pessoa com recursos, é um advogado, então ele conhece bem o sistema. Você precisa juntar todo esse caso. E os atos anteriores, que você não pode apresentar no julgamento, aliás, atos anteriores não podem ser incluídos. Eles podem e não podem. Existe uma maneira de incluí-los, mas realmente não dá para, não dá para dizer que essa pessoa cometeu 52 crimes antes desse julgamento, porque isso pode influenciar o júri, possivelmente. Mas para apresentar as acusações, cada detalhe disso é importante. E, de novo, quando você chega ao julgamento, é diferente. Se é diferente, é o que sabemos e o que podemos provar. Quando você chega ao julgamento, você tem que provar essas coisas. Uma das coisas ele mentiu sobre onde estava. Ele teve contato quando não deveria ter contato. Então, todas essas coisas se tornam parte do quebra-cabeça, onde você junta tudo e diz, ok, esse é o nosso caso. Mas não há nada que não vá ser usado que você possa usar dentro dos parâmetros da lei. Então você acha que o histórico de violência doméstica vai ser incluído? Acho que eles vão conseguir incluir isso e apresentar os documentos do tribunal sobre a ordem de proteção que ela tentou obter. E o que você não pode mencionar é o fato de que ele foi acusado de agressão doméstica. Você não pode trazer isso para lá, mas você pode ter testemunhas que afirmem que ela contou diretamente para elas, não por boatos, contou diretamente que ela estava envolvida em um relacionamento abusivo. Registros médicos podem ser apresentados de qualquer tratamento que ela tenha recebido. Além disso, Will, foi ele quem denunciou o desaparecimento dela. Foi assim que a polícia foi chamada ao prédio do condomínio naquele dia. Ele disse, não a vejo desde o dia 25, ou algo assim. Ela desapareceu. Os policiais disseram que isso era mentira. Eles encontraram mensagens de texto apagadas no celular dela e no dele. Eles dizem que ele não consegue explicar isso. Tem um vídeo dela dentro do condomínio com machucados no rosto. Então, há muita coisa que eles têm antes dessa queda na escada do condomínio. Olha, eu não acho que haja qualquer dúvida. Desde o começo, eles sabiam que esse cara era uma má pessoa. As mentiras, a questão da violência doméstica é meio trágico, porque a gente vê isso o tempo todo. Vai escalando, vai escalando, vai escalando. As mulheres não conseguem sair do relacionamento. Todo mundo diz, é só ir embora, é só ir embora. Às vezes não é tão fácil assim, e infelizmente muitas vezes termina desse jeito. Denunciar ou desaparecer, quero dizer, eu não. Isso é tipo o manual básico, onde muitas vezes, quando alguém denuncia o desaparecimento de alguém, é essa pessoa que fez ela sumir. Isso nos faz pensar, talvez ela tentasse ir embora, por isso estava na escada. É isso que eu fico pensando. Só de imaginar como isso pode ter acontecido. É uma tragédia? Realmente é. Adam Beckering, claro, é inocente até que se prove o contrário. É assim que o nosso sistema funciona. Mas ele foi o principal suspeito desde o primeiro dia. A polícia de Chicago disse isso, e os pais dela disseram que foram informados disso em documentos. Então, Will Zwiller, muito obrigada por participar. Eu agradeço. De nada. Os pais de Caitlyn buscam justiça desde sua morte. Declararam: há um ano,
Caitlin Tracy, nossa filha e irmã, foi encontrada morta no fundo de uma escadaria no condomínio de Adam Beckerink, no South Loop de Chicago, após cair 24 andares. Agora, ele será acusado de assassinato em primeiro grau. Há uma semana, Adam Beckerink, condenado por crime, foi sentenciado em Michigan por interferir no celular de Caitlin e por violência doméstica contra ela. Hoje, ele está preso em Michigan por suas ações. As acusações de assassinato em primeiro grau contra Adam Beckerink são mais um passo importante para obter justiça por Caitlin. Agradecemos muito ao Departamento de Polícia de Chicago pelo trabalho dedicado. Agradecemos especialmente ao detetive Michael Carroll, principal, e sua equipe pelos esforços incansáveis por Caitlin. Nossa família agradece profundamente à promotora de Cook, Eileen O'Neill Burke, por priorizar casos de violência doméstica como o de Caitlin. O Departamento de Polícia de Chicago e o escritório da Sra. Burke têm sido incansáveis na busca por justiça por Caitlin. Sentimos muita falta dela, assim como seus amigos. Nossa família espera que durante o julgamento por assassinato contra Adam Beckerink, a verdade sobre os últimos meses da vida de Caitlin e os eventos que levaram à sua trágica morte sejam revelados. Assim, nossa filha maravilhosa poderá finalmente descansar em paz. Encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada por me acompanhar. Até a próxima.